Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Espírita. Que coisa boa ter todos vocês aqui com a gente, né? Muito obrigada pela sua presença. Hoje eu preciso dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque esse Conexão está sendo gravado, né? O primeiro nesse novo formato, numa tentativa aí de ver um jeitinho novo de fazer o Conexão aqui com vocês, né? Olá, Samira, seja bem-vinda. Olá, Thay, que alegria, né? Mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender através do Conexão Espírita. Pois é, e aí esse formato vocês vão perceber que a gente não vai estar dando boa noite, né? Porque esse é gravado. A gente está tentando ver um formato novo aí, né? A nossa nova casa, o nosso novo jeito. E a gente está se tratando, então já deixo aqui as nossas desculpas, né? Qualquer erro, eu que estou na técnica aqui, mas de toda forma, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa noite, nesse dia, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema, né, Samira, que é muito recorrente, a pergunta sobre ele, é muito comum as pessoas pensarem e se perguntarem, se questionarem sobre isso, que é, por que uns têm tanto, Samira, e outros têm tão pouco, né? Por que na nossa sociedade, na nossa vida, há tanta diferença? Por que as pessoas, uns têm muitos problemas, outros quase não têm problemas? Ou uns têm muita saúde, outros tão pouca saúde? Enfim, por que uns têm tanto e outros nem tanto, né? Tão pouco. E você quer começar falando? Fica à vontade. Com relação a essa questão dessa pergunta recorrente, né? É visível para todos as diferenças que existem na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa convivência, né? É muito perceptível, fica muito claro como existem situações diferenciadas, né, no que nós conhecemos aqui. E quando a gente olha somente para essa vida, se você considerar somente uma única existência, a gente fica tentando entender qual é a explicação para essas diferenças. Como é essa justiça, assim, quem é que determina, quem é que escolhe como é que a vida de um vai ser de uma forma, a vida de outro vai ser de outro jeito, porque que uns parecem ter mais benefícios e outros parecem ter mais dificuldades. Então, quando a gente olha somente uma existência, só uma vida, fica difícil explicar. Mas aí a doutrina espírita, ela vem trazer luzes sobre essa situação quando a gente considera as múltiplas existências, né? Considerando que nós somos espíritos em aprendizado, buscando progresso, e aí as muitas existências, né, elas trazem experiências diferenciadas. E assim a gente consegue compreender melhor essa questão de tantas desigualdades que a gente vê por aqui. A gente, os últimos dois Conexão, né, os últimos dois programas, nós falamos justamente sobre reencarnação, né, as dúvidas que a gente recebe sobre a reencarnação. E aí, pensando nessa questão, né, de múltiplas existências, a gente chega numa conclusão de que a justiça divina está muito ligada a essa questão, né, das múltiplas existências. Porque quando a gente pensa que a nossa alma ela foi criada para uma existência só, isso traz justamente para a gente essa sensação de que há uma injustiça, né? De que não é justo, ou de que Deus teria preferidos, ou que de alguma forma nós fizemos alguma coisa para, ou não fomos bons o suficiente para estar vivendo o que a gente está vivendo, ou não nos esforçamos o suficiente. Parece que quando a gente é criado para uma única existência, né, para aquele corpo e pronto, a minha alma foi criada para habitar este corpo e só isso, a gente
tem uma visão distorcida da justiça de Deus, né? A gente coloca um Deus que cria pessoas boas e pessoas más, que cria pessoas felizes e pessoas tristes, que cria pessoas saudáveis e pessoas doentes. Então, pessoas com uma mobilidade 100% independente, pessoas com mobilidade reduzida, ou até sem mobilidade nenhuma. Então, aonde fica essa justiça, né? A gente enxergar e perceber esse Deus dentro desse conceito, né? E conseguir conceber essa justiça fica muito mais difícil. Quando a gente enxerga a reencarnação e quando a gente passa a entender o que é esse renascimento, a gente devolve para Deus a justiça dele, né? A gente passa a enxergar novamente que Deus realmente é justo, porque ele já não nos cria mais diferentes, né? Ele nos cria iguais. Todos somos criados simples e ignorantes. E a partir disso, ignorantes no sentido, né, de falta de conhecimento, e não no sentido de bruto, como é aqui no Nordeste, né? Mas no sentido de falta de conhecimento. Então, se eu sou simples e ignorante, e eu aprendo com as minhas experiências e com as minhas existências, e a partir dos meus aprendizados eu faço as minhas escolhas, e a partir disso, as minhas escolhas me levam a ter consequências, boas ou não, agradáveis ou não, eu tiro essa responsabilidade de Deus, né? E isso devolve para ele essa justiça. Então, é mais uma questão de enxergar a justiça divina, né? Do que exatamente entender as desigualdades. E automaticamente, enxergando essa justiça, a gente entende por que somos tão diferentes, né? Inclusive, como a gente vai conseguir lidar com essas diferenças e conseguir aceitar essas diferenças, né? É verdade, Thay. Essa questão dessas diferenças, como você bem colocou, a doutrina espírita, ela traz para a gente a visão de Deus, né, com toda a sabedoria e com toda a justiça, é a perfeição, né? Então, a gente considera que Deus tudo sabe e tudo conduz para o melhor. E não seria justo ele fazer escolhas. Então, o mais certo, realmente, é assim, nos deixa livre para que a gente vá vivenciando as experiências, e como você bem colocou, nós temos consequências disso. E nós vemos, né, na nossa vida, diversos tipos de desigualdade. Mas aí, assim, para a gente poder resumir, né, nós vamos hoje falar sobre a questão mesmo material, a questão dos recursos, da riqueza, da miséria, né, as grandes diferenças que a gente sabe que existem na nossa vida. Tudo já foi falado, nós sabemos que existem os problemas, né, que existem as enfermidades, que existem vários tipos de diferenças mesmo, mas nós vamos hoje dar um enfoque maior nessa questão material, respondendo a essa pergunta específica, por que uns têm tanto e outros tão pouco, né? Então, se a gente for, antes de falar nessas desigualdades, é importante a gente lembrar a questão da riqueza, né? O que é a riqueza? Porque, geralmente, a gente se apega muito àquela frase de Jesus, né? Que ele disse que é mais fácil, né? Que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, né? Que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Tem aquela passagem que ele expressa isso, e isso internalizou na gente, ao longo do tempo, uma impressão de que a riqueza ela é ruim, né? Mas vamos falar da riqueza. O que é a riqueza? Se a gente for avaliar, assim, colocando que Deus nos colocou aqui na Terra, que Ele nos deu a Terra, né, para que a gente vivesse as nossas experiências, e aqui na Terra nós temos a oportunidade de cultivar a terra, de ir descobrindo, né, novas coisas, de ir trabalhando.
e aí ir gerando riquezas e ir acumulando também riquezas, né? Ao longo, né, de toda a existência, a gente vê todo o progresso que a humanidade vai alcançando através do trabalho. Então, a gente pode colocar assim, que a riqueza, ela é o resultado do trabalho. É como se é acumulando o resultado do trabalho. Então, a riqueza mesmo, por si só, a riqueza, ela não é ruim. E trazendo de volta a frase que Deus tudo sabe, tudo conduz para o melhor, tudo ele coloca à disposição para que sirva de aprendizado para a gente. E aí, no Evangelho, vem uma passagem que, no capítulo 16, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, logo no começo, ele diz assim, eu vou pegar aqui porque a gente não sabe exatamente as palavras, né, mas aí eu quero dizer bem certinho, como diz aqui no Evangelho. Só localizar aqui o texto. Uma pergunta que diz, a primeira questão que se apresenta quando a gente pensa na questão das desigualdades é sobre a riqueza. Aí, por que que os homens não são igualmente ricos? Aí ele diz aqui, ó, é porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los. Então, nós temos a riqueza, e essa riqueza, né, aqui pelo texto, mostra se a riqueza é resultado do trabalho, então, para que a gente tenha, é preciso que a gente trabalhe. E nem todo mundo tem essa mesma disposição, né, a mesma habilidade. Nós temos aptidões muito, muito diferentes, certo? E aí, diante dessa questão, né, trazendo essa mensagem aqui, que nós somos diferentes e que a utilização da riqueza está à disposição, mas nós vamos agir de forma diferente com a riqueza, né? Algumas pessoas, elas vão ter toda a questão de saber utilizar essa riqueza, de fazer ela multiplicar. Outras pessoas, ao seu turno, já vão gastar com muita facilidade. Em pouco tempo, aquela riqueza que foi ali colocada em suas mãos já não vai mais ter, né, da mesma maneira. Por quê? Porque somos diferentes, né? Então, se a riqueza, ela é um recurso, né, nós vamos colocar aqui as possibilidades que a riqueza nos oferece. Nós sabemos, assim, é muito, muito visível também isso para nós, que muitas das descobertas científicas, os grandes trabalhos, as grandes conquistas da humanidade, elas acontecem por causa do quê? Da riqueza, né? É preciso esses recursos para as grandes obras, para construírem grandes coisas aqui que vão trazer para a gente o que nós precisamos, trazer mais benefícios para a nossa vida, trazer mais facilidades, para trazer o que a gente precisa, certo? Então, é preciso que exista a riqueza e é preciso que exista esses recursos, de alguma maneira. Aí vem a pergunta, por que que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Além de ser diferente, né, pela forma como a gente enxerga a riqueza, Deus faz com que nós tenhamos a experiência, né? Ele não deixa a riqueza nas mãos somente de alguns, porque ele quer que esse recurso ele sirva também para o progresso. A riqueza é uma ferramenta do progresso. E aí Deus vai colocando essa riqueza assim, vai deslocando, vai movimentando para as mãos daqueles que sabem realmente assim utilizar a riqueza em benefício da coletividade. E nisso também está os aprendizados individuais. Individuais. Digamos que é assim,
fulano vai nascer em berço de ouro. Vamos ver como é que ele se comporta. Aí ele tem ali a sua experiência com a riqueza, né? E ele pode, de acordo com o que ele quer fazer, com o desejo dele, ele pode ser muito bem sucedido, utilizar realmente bem a riqueza, como ele pode se deixar levar pelas paixões que a riqueza provoca. Pode excitar seu egoísmo, seu orgulho cada vez mais. Então, aquela pessoa teve a experiência dela com a riqueza, né? E aí, em uma outra existência, ela já vai precisar trabalhar também para adquirir os aprendizados que uma situação que tem menos recursos, que exige da pessoa um esforço maior para trabalhar, também é aprendizado, né? Então, assim, essa questão dessas desigualdades são muitas questões, né, para a gente trabalhar, são muitos pontos, muitos aspectos que a gente precisa avaliar, né? E nós vamos conversar mais sobre isso nesse programa de hoje. Você quer complementar mais alguma coisa do que eu falei, Thay, para a gente dar continuidade? Sim, sobre a diferença, né, do usar coletivamente o que a gente tem, né, os recursos materiais. Estudando e vendo, né, os relatos dos irmãos desencarnados, tanto no livro Céu e Inferno, né, que tem bastante relato, como na Revista Espírita, o que a gente percebe é que com a evolução espiritual em outros orbes, né, como eles costumam trazer para a gente a experiência deles em outros planetas e encarnações em locais diferentes da nossa Terra, a tendência da evolução é evoluir justamente para um ponto onde não existe mais o supérfluo nem a necessidade extrema, né? A gente passa a perceber que conforme o espírito ele evolui, né, os espíritos evoluem, a sociedade que vai se formando desses espíritos menos egoísta, mais desprendidos dessa necessidade do ter, né, mais desprendidos da necessidade do ser superior, porque enquanto a gente está aqui nesse planeta, o que a gente percebe é uma necessidade, às vezes até em nós mesmos, né? Eu digo isso porque às vezes eu me pego também com esse tipo de pensamento, que é a necessidade de ser superior. Então, eu quero ser maior do que a pessoa que está do meu lado. Então, a gente, às vezes, se coloca em situações onde a gente pensa, eu não quero só isso. Né? Eu tenho um celular, mas o meu celular não é tão bom. Eu quero ter um celular melhor do que o celular de Samira. O fato de eu ter um celular e que esse material já me supre a minha necessidade não é o suficiente. Eu preciso ter o mais novo, o modelo que foi lançado agora, o modelo mais famoso, o modelo... Eu preciso estar sempre adquirindo bens materiais que se equiparem a pessoas que, na minha visão limitada, estão no topo. Então, por isso que a gente vive numa sociedade, inclusive, tão voltada para influências digitais, né, para pessoas que vendem produtos nas redes sociais. Porque enquanto elas estão lá mostrando essa caneta é a caneta mais incrível do mundo, se eu acredito que a caneta dela é a mais incrível do mundo, a minha Bic já não serve mais. Né, fazendo aqui. A minha canetinha aqui já não serve mais, porque eu quero a caneta igual a dela. Ou eu quero uma melhor do que a dela, porque eu preciso me sentir maior. Então, essa necessidade desse crescimento egoísta que a gente tem é o que nos coloca sempre numa posição de desigualdade social. Porque para eu ter algo que é acima do seu, o seu precisa ser inferior. Então, enquanto a nossa briga e a nossa luta
para ter algo que é exclusivo, quanto mais exclusivo, melhor. Quanto menos pessoas tiverem esse produto, melhor ele vai ser. Então, a gente vai sempre caminhar para essa extrema desigualdade, porque poucos vão ter o máximo, né? Vão ter aqui a caneta, voltando por exemplo da caneta. Poucos vão ter a caneta incrível e a maioria vai ter uma caneta simples. Porque o que faz a diferença, o que nos destaca, vai ser sempre o que nós temos. E os espíritos nos mostram nos comunicados que é justamente o contrário. Quanto mais se evolui, mais o ter é indiferente. Né? Eles passam o ser é o que é importante. Então, é indiferente se a sua roupa, ou a sua casa, ou o seu telefone são tão bons ou tão ruins quanto daquela pessoa que está lá em cima. Muitas vezes é igual, mas se o ser não for um ser desprendido, voltado à caridade, e a caridade real, não é essa caridade que a gente, eu vou dar o que me sobra, mas a caridade do eu vou compartilhar o que eu tenho, né, o que eu sou, enquanto essa diferença, esse querer ser, esse querer crescer egoisticamente, não for diminuído na nossa mente, no nosso espírito, a gente vai continuar tendo uma sociedade extremamente desigual. E aí é que, em certos momentos, a gente vai precisar reencarnar como aquele ser que não tem nada e que está numa condição de extrema vulnerabilidade e que, sim, por conta de condições sociais, né, como diz o Livro dos Espíritos, lá na questão 813, a sociedade também tem culpa nessa miserabilidade, né, nessa privação, porque é da sociedade a principal culpada dessa divisão. Então, nós, enquanto coletivo, que formamos essas desigualdades. Mas somos nós, enquanto indivíduos, que precisamos evoluir. Porque a partir do momento em que o indivíduo evolui, o coletivo também evolui. E a partir do momento em que eu, enquanto indivíduo, presto atenção na minha moralidade e passo a tentar me melhorar, não pelo que eu quero, não pelo que eu tenho, não para crescer financeiramente, mas para crescer moralmente, eu consigo mudar um pouquinho a sociedade, né? E aí, enquanto sociedade, a gente vai poder se modificar, né? É algo que parece até utópico, parece até que a gente está falando, assim, de uma coisa absurda e longínqua, né? Mas que os espíritos nos mostram que nem é tão longe assim, né? Não. Na Revista Espírita, há espíritos que vêm de planetas de regeneração, já, que não está tão longe da Terra, já que a gente supostamente está em transição, então não está tão longe da gente, em que eles dizem, não, no planeta não existe o superávit, né? Não existe o excesso e não existe a extrema vulnerabilidade. Existem diferenças, mas ninguém tem sobrando e para ninguém está faltando. Então a gente não está esperando que o próximo passo do nosso planeta seja uma absoluta igualdade. A gente está longe disso. Mas se a gente conseguir um passinho a mais para que não falte para tanta gente, já acho que a gente já pode pensar em outra coisa que não seja assim tão longe, né? Já não é tão utópico assim. É verdade, Thay. Além das diferenças, né, que nós temos individualmente, aqui no nosso planeta, nós temos ainda o egoísmo e o materialismo que domina, né, que domina ainda os nossos pensamentos, nossas atitudes, né, nós ainda temos isso muito forte em nós. E é justamente quando você coloca essa questão de trabalhar a parte moral também, que é o nosso progresso, a nossa evolução, quem nós somos, né, o nosso ser, além do que temos, é que a gente vai ver realmente as coisas
se modificarem, as coisas serem mais favoráveis para todos, né? Porque, como você disse aí, realmente é uma pergunta, por que não é igual para todos? Por que não pega a riqueza do mundo todo e divide igualmente para todos, né? E aí, quando a gente vai analisar essa situação, e a gente considera que nós somos diferentes, que nós temos inteligências, habilidades diferenciadas, e que nós temos também maneiras diferentes de agir com os recursos, em pouco tempo, essa igualdade estaria desestabilizada, né? Teríamos diferenças de novo, teríamos pessoas na miséria de novo e teríamos pessoas mais ricas. Sem contar que se fosse feita também essa divisão, para ficar tudo bem igualzinho, ia ficar pouco para cada um. E aí as pesquisas, né, aquelas grandes obras que necessitam de recurso, como é que elas seriam trabalhadas? Então, nós teríamos também um retrocesso, vamos dizer assim, ou então uma paralisação nesse sentido do progresso mesmo, das descobertas, porque a gente sabe que as grandes descobertas científicas, né, as coisas que a gente vê acontecer no mundo, assim, de novidade, são os recursos, é a questão material mesmo que movimenta. Aí é muito interessante a gente pensar, né, que só no momento em que a gente trabalhar em nós essa questão do egoísmo e do materialismo é que a gente vai conseguir ter essa sociedade dessa maneira. Igual, igual não será, mas aí nós também não teremos os extremos, porque eu acho que o que mais deixa a gente com essa angústia, com essa indignação, é saber que existem pessoas com tantas coisas que são desnecessárias para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para o seu conforto, e outras pessoas que não têm absolutamente nada, né, passando fome. E isso a gente fica assim, não consegue aceitar de boa, né, que tenha pessoas passando fome, passando necessidade, tendo privação de tudo que é recurso, enquanto outras pessoas esbanjam. E aí tudo está ligado à questão dos aprendizados, das experiências que nós precisamos aqui ter. É como se fosse assim, a gente precisa aprender a ter e precisa aprender a deixar de ter também. Por isso, tem até uma passagem do Evangelho, que eu não lembro qual é a parte agora, que fala que se hoje nós não temos a riqueza em nossas mãos, nós já tivemos ou ainda vamos ter, porque Deus quer dar essa experiência para todos, porque tudo é aprendizado, né? Tanto ter os recursos em suas mãos para saber se você vai fazer bom uso dessa riqueza, se você vai utilizar essa riqueza só para si, só para satisfazer suas paixões, suas vontades, se vai se achar superior porque você tem mais recursos, ou se você realmente vai seguir o programa divino de utilizar aquele recurso que está em suas mãos para amenizar o sofrimento dos seus irmãos, né? Então, a prova da riqueza, ter riqueza, é uma experiência muito grande, assim como a prova da miséria também é. E para o nosso espírito, de forma individual, trazem grandes lições, grandes aprendizados mesmo. É tanto que a gente vê isso no livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, no Evangelho, né, em todos esses livros que a gente assim estuda, que a gente tenta entender nessas questões todas, a gente vê que essa questão das desigualdades, elas são bem explicadas, né? Bem colocadas para mostrar as nossas diferenças, a forma como a gente lida, né? Me veio aqui a lembrança agora da parábola dos talentos, né? Aquele senhor que deu 5 talentos, que deu 2 talentos para um, que deu 1 talento para o outro, e que 2 daqueles servidores multiplicaram. Quando o senhor voltou, eles tinham multiplicado, e teve um que enterrou o talento, né? Se a gente for trazer isso para nós aqui, esses talentos são as habilidades que Deus nos entrega, né?
são habilidades que Deus permite que a gente tenha, que a gente saiba fazer para a gente trabalhar, né? E através desse trabalho ter o resultado, né? Ter os recursos para nosso aprendizado e também para a gente ajudar, para a gente modificar o nosso redor, o nosso ambiente, porque a gente sabe que quando a gente vai mudando, né? Tudo muda ao redor também. Sim, eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, enquanto aqui falando para um público e levando, né, e debatendo sobre isso, a gente precisa tomar um cuidado específico, que não existe, dentro do que a gente está dizendo, né, dentro do que a gente está trazendo, não existe aqui nenhuma pendência política. Então, a gente está trazendo exatamente o que diz a doutrina, né, o que Kardec traz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também para não utilizar a doutrina espírita para atacar ou até para embasar nossos entendimentos políticos. Visto que, quando se diz que pegar toda a riqueza do mundo, né, dividir igualmente entre todas as pessoas, mas cedo ou mais tarde nós teríamos diferenças novamente, não quer dizer que a gente está condenando a ideia do comunismo ou que a gente está apoiando a ideia do capitalismo. A gente está só trazendo uma ideia filosófica, né, que a doutrina nos traz, que nós somos diferentes dentro das nossas aptidões, dentro dos nossos talentos, dentro dos nossos aprendizados, dentro do nível da nossa evolução. Então, dentro disso, naturalmente, nós vamos lidar com esses bens e esses recursos materiais de uma forma diferente. Então, até mesmo a nossa evolução, pela nossa programação, né, de reencarnação. Então, eu programei uma coisa para essa reencarnação e eu vou utilizar os recursos que eu tenho para cumprir a minha programação. E as nossas dificuldades, todas elas, incluindo as financeiras, às vezes elas estão dentro dessa programação. Né? Então, vai ser natural de que para que a gente consiga, dentro do nosso orbe, que é de provas e expiações, para que a gente cumpra as nossas provas e as nossas expiações, nós vamos agir de formas diferentes. Né? Isso é o natural. Mas quando atingirmos um certo grau de evolução, daqui uns dias, né, Samira? Daqui uns dias cumpridos, provavelmente, mas daqui uns dias, quando a gente tiver melhor, né, se houver essa divisão, aí já vai ser diferente, porque nós já vamos estar num momento diferente. Hoje é que a gente não teria muita diferença. Isso quer dizer que, se eu tiver como dividir algo meu com um irmão, eu não vou dividir? Isso quer dizer que, se é colocado para mim uma condição de ajudar alguém, eu não vou ajudar, porque é a prova dele, né? Ele tem que passar pelo que ele tem que passar, porque é a prova dele. Não é isso. Até porque a caridade é justamente ajudar, né? A caridade é a base da doutrina espírita. Então, jamais podemos usar essa teoria, né, filosófica que a gente está colocando aqui das divisões, das desigualdades, para justificar a falta de caridade. Né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A caridade, ela tem que ser sempre colocada à frente. Então, se é possível a gente ajudar alguém e a gente dividir os nossos talentos, né, que eles sejam divididos. Mas lutar pela não divisão, por exemplo, porque é a sua prova, né, ou lutar para que você continue sofrendo e eu continue muito bem, é, no mínimo, desumano. Né? E aí a gente precisa observar isso para que a gente não caia nessa falácia de dizer, não, eu não ajudo quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu não ajudo não, claro
que não, é a prova dela. A pessoa está passando fome, a família inteira está passando fome, mas cada um tem a sua prova. E aí isso é, no mínimo, desumano, né? Tá, e a gente pode até colocar, e se a prova, na verdade, for você ver uma família passando necessidade e você ter como ajudar, e não ajudar, e se a prova for sua, para saber se você realmente sabe fazer uso dos recursos que tem, não é? Então, realmente, ter um pensamento como esse, de achar que porque é a prova do irmão, que essa dificuldade que está enfrentando, ele precisa enfrentar, e ele que se organize para poder dar de conta, isso mostra justamente ainda o tanto que o egoísmo está imperando num pensamento como esse, né? E realmente, essa questão, como você colocou, é preciso mesmo ter muito cuidado para que as palavras e as intenções não sejam mal interpretadas. Nessa questão de dividir igualmente, é porque, assim como questionam por que as desigualdades, e sabe que uns têm tanto e outros tão pouco, aí passa na cabeça, né, assim, por que não dividir de forma igual? E aí a doutrina espírita, ela traz essa luz que nós não temos como ficar todos iguais, porque nós somos diferentes, nós temos, né, como nós já falamos aqui, maneiras diferentes de lidar com as situações, e também se ficasse tudo igual, além da desigualdade que em pouco tempo teria que se desfazer, né, iria se desfazer, nós perderíamos também as oportunidades do nosso aprendizado, de colocar à prova o nosso espírito diante dessa questão da fraternidade. Todas essas questões, né, que a gente vivencia, todas as situações que a gente vivencia, tem um único objetivo, que é o nosso aperfeiçoamento moral. E o nosso aperfeiçoamento moral está intimamente relacionado com enxergarmos os nossos irmãos, né, a humanidade inteira, como irmãos, como uma mesma família, como a grande fraternidade, o grande amor incondicional que Jesus sempre colocava, né? Olhar para o nosso próximo, amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então, esse é o grande objetivo, é a gente conseguir ter esse olhar, ter esse amor, ter esse sentimento, ter essa fraternidade que se faz vista através da caridade, através das boas ações que a gente faz. E nós sabemos que até nas pequenas coisas, nós somos assim, a gente vê o egoísmo. Por mais que a gente diga assim, eu não sou um grande egoísta, mas nós temos as pequenas coisas que nós somos egoístas ainda assim, né? Quantas vezes a gente sabe, assim, que a gente tem coisas em nossa casa que a gente não está utilizando mais, que não vai mais ser útil para nós e que seria de grande valor para outros irmãos, que fariam um bom uso, que seria, assim, muito proveitoso, que poderia levar aquele irmão que precisa, né, uma alegria tão grande, e às vezes a gente, assim, não é por maldade, simplesmente não faz, como nós até conversamos um pouco antes, né, que muitas vezes na correria do nosso dia a dia, na nossa vivência e tudo, quando a gente não se depara com as grandes dores, com grandes sofrimentos, com grandes dificuldades, a gente fica assim meio que, de certa maneira, alheio, como se tivesse tudo bem, né? E aí, quando a gente vê essas grandes desigualdades mesmo, a gente se choca, e aí parece que o nosso espírito é sacudido e diz, e aí, o que é que você está fazendo para mudar isso? Qual é a sua parte? Porque não é necessário ter grande riqueza, ter grandes recursos para fazer o bem, para amenizar a dor de um irmão, para você, assim, mudar um pouco o sofrimento de alguém que está perto de você, né? A gente sempre escuta muito falar isso, e isso é uma grande realidade. Você dá o dinheiro, né? Dá o material, você dá a comida, você dá a roupa. Isso é ótimo, precisa sim, mas você dá a sua atenção, você dá a sua palavra, você dá o seu olhar, né? Você, às vezes, você consegue ajudar uma pessoa com uma simples informação que você dá a uma pessoa
com verdade, com atenção, com o desejo de ajudar, muda ali a, a orientação daquela pessoa. Então, veja quantas oportunidades a gente tem de fazer o bem, né? Mas ainda somos muito envolvidos nisso, é tanto a sabedoria, né, que as mensagens do Evangelho nos traz, o que os espíritos que se comunicam também já deixaram de mensagens e que ainda hoje trazem, mostrando que esse egoísmo ainda é muito envolvido em nosso espírito, e é contra o egoísmo que a gente precisa lutar, é contra o egoísmo que a gente precisa travar a nossa grande batalha, né? Para assim a gente ter realmente as coisas melhores para todos, né? As coisas melhores para todos que estão aqui, porque todos nós estamos na caminhada. Todos nós temos as nossas provas, todos nós temos as nossas dificuldades, uns de uma maneira, outros de outra, uns resolvem de uma maneira mais fácil, lidam de uma maneira mais fácil, outros lidam vai pelo caminho mais difícil, mas todos nós, né, estamos com as nossas provas e nós estamos todos ligados, nós precisamos um dos outros, e muitas vezes esses outros que estão ao nosso redor precisam de nós, e aí nessa troca a gente vai ajudando e também a gente vai sendo muito, muito ajudado, né? E isso tanto aqui como espiritualmente, para o nosso aperfeiçoamento moral, que é o objetivo, né? A nossa evolução. Ah, outra coisa que eu gostaria de falar. Você falou em provas, né? Você falou em provas, e aí, assim, sempre falam também quando é nessa questão, quando a gente sabe que tudo que a gente vivencia aqui são experiências para o nosso aprendizado, aí vem a questão, assim, das provas, da riqueza e da miséria, né? Eu acredito que quem acompanha a doutrina espírita, quem é simpatizante, sabe, assim, que existe as situações em que a pobreza é prova, a riqueza também, né? E nós sabemos que todas elas têm aí as suas lutas, né? A gente imagina que para quem tem a riqueza é mais fácil, mas eu acho que se a gente fosse entrar num debate aqui para saber qual é a prova mais difícil, qual é a prova mais fácil, nós levaríamos só dias e dias conversando e não chegaríamos a nenhuma conclusão, porque toda prova, toda situação que a gente vivencia tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E assim, eu particularmente, né, eu tenho um pensamento que é assim, que a gente não pode medir dor, né? Eu acho que um dos grandes erros que a gente acaba cometendo quando a gente fala sobre desigualdade é justamente querer medir a dor. Então, quando eu enxergo uma dor maior que a outra, eu acabo invisibilizando o sofrimento. Isso nunca é interessante, né? Cada prova é o suficiente para aquele ser aprender. Aquela dor é suficiente para aquela pessoa aprender. Então, se a sua tá grande, é porque é o suficiente para você aprender. Algumas pessoas vão ter uma prova maior e outras vão ter uma prova que, nos meus olhos, é menor, mas que para aquela pessoa é o tamanho que ela aguenta. Né? É como dizia os mais velhos por aqui, né, costumam dizer, que Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Né? Então, cada um tem o seu próprio cobertor, o seu próprio, a sua própria condição de se esquentar. Então, se esse frio for muito maior, talvez a pessoa não fosse suportar. Então, vamos enxergar também as nossas dores nesse prisma, né? Nesse prisma de que Deus não dá o frio maior do que o nosso cobertor, né? Ou cada um com a sua cruz, né? De acordo com o que aguenta carregar. E aí a gente tem esses ditados, e eles são clichês, mas os clichês não são clichês por acaso. Né? Esses ditados, realmente, eles têm um fundo de ensinamento para a gente que é muito grande. E quando a gente percebe isso dentro da doutrina, a gente percebe que é muito isso.
nós temos as dificuldades conforme a gente consegue carregar. E aí eu também não estou romantizando dor. Eu não estou dizendo, se sua dor é grande é porque você é forte. Agradeça porque você é forte. Não é isso. É só que você precisava disso para aprender. Então, aprenda. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você se livra da dor. Quanto mais rápido você entender e cumprir aquele propósito daquilo que está acontecendo, mais rápido você vai estar livre disso. Então, às vezes até eu brinco, né? Eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender sendo pobre. Eu já posso vir milionária já. Já aprendi. Mas, claro que é uma brincadeira, porque eu aprendi nessa encarnação de que o que é físico, o que é material, o dinheiro, a riqueza, não é o que vai trazer a felicidade, né? E como a gente já está chegando aqui já no finalzinho, eu queria trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 812, que eu acho muito interessante, porque Kardec pergunta sobre o bem-estar. E a gente luta tanto para ter riqueza, a gente luta tanto para ter dinheiro no banco, para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para ter um computador melhor, para ter aquilo melhor, para as roupas de marca, e a gente esquece o bem-estar. E aí Kardec pergunta assim, já que a igualdade de riquezas não é possível, e o bem-estar? E aí os espíritos respondem. Ele pergunta se o mesmo se dá com o bem-estar, ou seja, o bem-estar também é impossível, a igualdade do bem-estar? E os espíritos respondem que não, porque o bem-estar é relativo. Todos poderiam gozar desse bem-estar se a gente se entendesse. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o tempo como lhe apraza, ou seja, no que lhe dá prazer. Porque a execução dos trabalhos, dos nossos trabalhos como um todo, se elas fossem compatíveis com as nossas aptidões e com o que nos traz felicidade, todos os trabalhos úteis seriam realizados, não ficaria nenhum por fazer, e não teria ninguém executando trabalho que lhe traz desgosto e tristeza. E aí, dentro disso, dentro desse equilíbrio, todo mundo estaria no bem-estar. E ele pergunta, então é possível que todos os homens se entendam e cheguem nesse ponto? E ele diz que sim, que os homens podem se entender quando praticarem a lei de justiça. Então, olha que coisa simples, é encontrar o que te dá prazer e fazer o que te dá prazer. E se cada um for fiel àquilo que traz prazer e que traz felicidade, e que está compatível com a sua aptidão, todo mundo vai ser feliz e todos os trabalhos úteis vão ser bem feitos. Mas aí o que a gente faz? Procura a nossa profissão pelo que dá mais dinheiro. E não então, Thais, como é bonito. Como isso é bonito, né? E me fez lembrar uma amiga minha que trabalhou um tempo, né? E ela não se sentia satisfeita, sabe, com o que ela fazia. Reclamava, e a única coisa que parecia suficiente para ela, e mesmo assim não era tanto, era a questão do pagamento, né? O que ela recebia pelo trabalho que ela estava fazendo. Era como se ela estivesse ali apenas para receber aquele pagamento. E aí, ela gostava muito de artesanato, né? Então, ela começou a fazer o artesanato para ela mesma, como uma terapia, como um hobby, né? Assim, para o bem-estar dela. E aí, ela começou a presentear, né, alguns amigos e tudo, e o pessoal começou a gostar do trabalho dela. E aí, ela começou a produzir mais, e aí o pessoal começou a encomendar. E dentro de 2 anos, ela tinha saído daquele emprego que ela trabalhava penosamente e estava vivendo ali do que ela gostava de fazer, né? Então, eu acho também que além dos recursos, ou melhor, além do egoísmo, né, que nós temos, assim, do materialismo que nós temos, desse querer tanto ter, nós também temos essa questão, assim, que precisa ser trabalhada em nós para o nosso progresso, porque a gente sabe que os espíritos trabalham, né? Então, para o nosso progresso, é preciso também o nosso esforço,
é preciso também que a gente se mexa, né? Diante das situações, é que a gente descubra assim, o que é que a gente pode fazer, não ficar parado esperando que as coisas aconteçam, que as coisas mudem, sem que a gente faça o que precisa ser feito por nós, o que está em nossas mãos, né, o que é de nossa responsabilidade fazer. Mas é muito linda essa questão aí, essa questão 812, né? O bem-estar. E que bom que é possível que todos tenham mesmo esse bem-estar. Pois acho que o primeiro passo, né, é a gente desapegar um pouco da riqueza material, do pensamento, do enriquecer, e procurar o que a nossa aptidão nos traz, o que nos faz feliz. E trabalhar dentro do que nos traz felicidade, automaticamente nós vamos estar muito melhor, né, enquanto sociedade também, né, e até também dentro das nossas provas, porque quando a gente está caminhando no caminho certo ali, cumprindo o nosso planejamento reencarnatório, as coisas fluem mais naturalmente, parece que a gente sofre menos, a gente se martiriza menos, a gente fica mais tranquilo até diante das provas, e a gente consegue enxergar, isso aqui eu estou conseguindo fazer, e parece que a vida flui mais facilmente. Então, talvez seja esse o caminho, né? Também nos perguntam muito, como é que eu sei o que foi que eu planejei? Veja o que é que te dá prazer, o que é que te faz crescer. Provavelmente isso, é por aí. Faz vibrar o coração, né? Que fala alto. É por aí, sim. Eu gostaria, Thay, só de colocar aqui antes do encerramento uma frase que tem no Evangelho também, né? Que diz assim, ó. Saber viver sem a riqueza quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos e saber sacrificá-la quando for necessário. Isso é agir de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, assim, nós vamos estar dessa maneira agindo de acordo com o programa divino e vamos estar no sentido de estar buscando nosso crescimento espiritual. Então, resumindo é isso, as desigualdades, né, da riqueza, elas acontecem, elas são necessárias mesmo, até para trazer para nós, para o nosso espírito, essas reflexões e ver o que é que nós podemos fazer para mudar isso, juntos, né, considerando a coletividade, não apenas a individualidade. É isso. Bom, Dana, aqui, muito obrigada por você que ficou até agora com a gente, né? Lembrem de curtir a live, de comentar e dar boa noite pra gente. Agora a gente não vai conseguir responder, porque não estamos ao vivo, mas deixe o seu boa noite, que né, a gente vai respondendo aí a vocês nos próprios comentários também. Muito obrigada. Né? Compartilhe e manda para alguém que já se fez essa pergunta, né, que já passou por isso também. E quinta-feira a gente está aqui de volta, né, Samira? Gratidão pela companhia, gratidão pelo carinho sempre. Forte abraço. Até quinta.